No último emprego que eu tive, antes de vir pra cá, onde eu moro hoje, uma das minhas funções, tá? Não era só essa não. Tem que explicar logo, senão depois você vai achar estranho. Mas uma das funções que eu tinha naquele emprego era gritar para poder salvar a vida das pessoas. Uma das funções. E como é que isso funcionava? De madrugada tinha que fazer manutenção nos trilhos, né, do metrô. Então a gente entrava com as equipes e eu era um dos responsáveis por uma das equipes. Então tinha várias pessoas responsáveis, né? Cada um ficava numa estação diferente, num local diferente. Então a gente entrava e eu entrava com o rádio na mão, tava sempre atento para quê? Porque por mais que no metrô não tem trem passando de madrugada, tem veículo especial. Tipo uns caminhões que vêm, ele tem umas rodas especiais, ele consegue posicionar em cima do trilho e aí ele vai andando para poder levar ferramenta, para poder trabalhar, né, no meio dos túneis e tal. E esses veículos de madrugada deslocando, tá tudo escuro, tá um breu, então tem que tomar muito, muito cuidado. E aí então eu tava ali com o rádio, a equipe trabalhando, e se eu visse alguém, ouvisse no rádio, ou se eu visse de longe, eu tinha que gritar: "Ei, sai daí, sai daí!" Por quê? Se viesse alguém, atropelasse o companheiro ali, o colaborador, eu era o primeiro que tinha que aparecer diante do juiz para poder explicar o que aconteceu. Eu era o primeiro responsável. Eu era o primeiro que ia ser preso se acontecesse alguma coisa. Era certeza. Mas eu tinha outras funções também, tá? Não era só gritar ali, não. Não era só esgoelar, não, para poder salvar a vida das pessoas. Eu tinha que olhar projetos também. Eu tinha que pegar, então, tinha um projeto aqui, eu pegava o projeto e ficava no cara crachá, né? Deixa eu ver se ele tá fazendo certo. Ah, tá. Colocou ali os parafusos? Colocou, ok, pôs a câmera. Então, eu tinha que fazer essa verificação também. Só que, pra mim, o mais importante de tudo era cuidar da vida das pessoas, para que elas não morressem. Porque eu sempre falava pro pessoal: você tá aqui agora, de madrugada, trabalha, faz o que tem que fazer, só que não se mata. Porque quando você sair daqui, tem uma família te esperando, tá? Sua mãe tá te esperando, ou sua esposa, seus filhos. Então, o mais importante de tudo aqui é tomar cuidado com a sua vida. Então, se eu falar pra sair, sai. Se eu der um grito ou ouvir no rádio, sai. Porque, eu já tenho o sinal aqui comigo. Tipo, eu já tenho um alerta, que é pra você sair. Então, a minha função era essa, basicamente, é gritar. Eu fazia outras coisas, mas gritar era o mais importante. E o propósito era simples: salvar. Salvar a vida da pessoa. Tirar ela da morte. E isso vai muito de encontro com aquilo que eu estava meditando na Bíblia. Provérbios, capítulo 24, no versículo 11 e 12. Eu vou até ler aqui para você. Eu vou ler na versão NTLH. Olha só o que a Bíblia diz, que vai muito de encontro com isso que acontecia lá. Provérbios 24, 11 e 12. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Então, assim, grita, tira a pessoa da morte. Tá vendo que ela vai morrer? Tira ela de lá, faz alguma coisa. Não seja omisso, não fica parado. Mas como que isso funciona? Porque a Bíblia não está simplesmente falando de você ali tirar pessoas que talvez vai passar um trem na frente dela, que o carro vai atropelar. Não é só isso. A questão aqui não é essa. A questão é você ver pessoas que estão caminhando para a morte, e não é essa morte que você vai pro caixão e acabou, mas é a morte eterna. Principalmente a morte eterna. A pessoa que vive uma vida de pecado, a pessoa que vive uma vida longe de Deus, ele está caminhando para a morte. E essa morte é eterna, essa morte não tem o que fazer depois. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto nós estamos aqui, é possível que ela se corrija, ela pare, né, de fazer o que ela está fazendo errado. Pode ser adultério, de repente está traindo a esposa, de repente está usando droga, de repente está pegando o que não é dele, de repente está fazendo mil e umas coisas que desagradam a Deus. A Bíblia tem uma lista lá repleta, que não é uma lista exaustiva, mas um monte de coisas que essa pessoa pode estar fazendo. Só que, quando ela está fazendo isso, pode ser que ela está só... não, ele quer viver na libertinagem aqui, ele não quer compromisso com nada. Deixa pra lá. Pode até parecer que ele está simplesmente fazendo alguma coisa que não está sendo legal pro corpo dele, que isso vai trazer prejuízo pro rim dele, porque tanto que ele bebe e tal. A questão não é essa, a questão é o que vem depois. Porque aqui nessa vida, ok, fez o que fez, mas depois morreu, acabou.
E depois? E aquela morte lá? Como que vai ficar? Então, nesse ponto aí, é o que eu quero falar com você no vídeo de hoje. A gente precisa tentar tirar as pessoas que estão indo para essa segunda morte. A primeira, lógico, com certeza. Você não vai ver que o cara vai morrer aqui, vai deixar ele morrer. Igual eu lá, eu tinha que gritar, eu tinha que falar, eu tinha que arrastar ele. Mas, se você tá vendo que o seu irmão, que a sua irmã, que o seu primo, sua prima, sua mãe, seu pai, seu filho, eu não sei, um amigo, tá fazendo algo que é errado, que desagrada a Deus, que vai destruir a vida dele, você precisa tirar ele dessa situação. Você precisa falar alguma coisa, você precisa dar uma ajuda. De repente ele tá cego, ele não tá vendo. Ele tá caminhando para destruir a família dele. E você tá vendo, você fala, cara, ele tá começando a se envolver com as pessoas ali que ele vai destruir a família dele. E aí entra a questão, um ponto aqui que é extremamente delicado. É aonde a gente põe o pé e fala, não, eu não vou falar porque não vou me meter na vida dele. Não vou falar e de repente você tomar, né, uma porrada, porque, por que você está se metendo na minha vida? Por que você está falando aquilo que não é da sua conta? Então a gente fica com medo de magoar, a gente fica com medo de não ser bem recebido, da pessoa nunca mais falar com a gente, ou de acontecer qualquer outra coisa. E aí a gente vê a pessoa caminhando para a morte, mas a gente não grita, a gente não fala, sai daí! Não, tô vendo o trem vai atropelar o cara, o caminhão tá vindo, mas eu não falo nada. Você tá com o rádio na mão, igual eu tava lá. Tô com o rádio na mão aqui, ó. Tô vendo. Tô ouvindo a central falando, o veículo tal tá se deslocando pra tal lugar. Eu tô consciente. Eu estou vendo. Ele não tava vendo. E aí eu vou deixar o cara morrer? Vou deixar ele... Não, cara, eu tenho que falar. Mas ele pode não gostar. Eu não quero nem saber, eu tenho que falar. Eu tenho que tirar ele daquela situação. E aí, o que acontece? A gente fica com esse medo, com esse receio, com esse negócio, não vou falar, que não vou me meter, porque a gente não tem sabedoria. Basicamente é isso. A gente não sabe como falar. A gente não sabe se é para chegar mais mansinho, ou se é para chegar gritando, estourando tudo e falando, não, meu, pelo amor de Deus, para com isso, você não tá vendo que está errado. A gente não sabe se é para falar firme, se é para falar suave, a hora de falar, a hora de ficar quieto. Falta na gente sabedoria, falta em mim sabedoria. Quantas vezes, às vezes eu poderia ter falado alguma coisa no momento melhor ou de uma forma melhor, eu não falei. Mas é porque faltou sabedoria. Então, basicamente, olha só, o que a Bíblia diz sobre você advertir uma pessoa que está caminhando para a morte, uma pessoa que está caminhando num trecho errado, numa direção errada? Basicamente, você pode ler lá o Novo Testamento, Paulo vai estar sempre falando assim, repreende com amor, repreende com carinho, com mansidão, tranquilo. Você não precisa chegar estourando tudo, gritando. Eu tinha um colega, como me dava raiva aquilo. Trabalhava comigo, e quando ele via que tinha alguma coisa errada, ele não chegava assim e falava, eu sei que isso não era no outro emprego, né? Não era nesse mesmo que eu trabalhava no metrô, não. Ele chegava, em vez dele vir e falar assim, você é novo aqui e tal, deixa eu dar um toque pra você, só pra você não receber bronca do chefe e tal. Faz assim, isso aqui tá errado e tal. Não, filho, ele já chegava assim, meu, tem que falar de novo com você, cara. Que não sei. Mas era pra todo mundo. Aí todo mundo que tava na oficina assim parava, o que tá acontecendo? E aí você já ficava constrangido, né? Mas ele fazia isso porque ele queria aparecer. Ele queria mostrar que ele estava certo e eu estava errado. Ou eu, ou outro colega, né? Ele queria mostrar para todo mundo. Ele queria causar escândalo. Então, não era simplesmente que ele queria gritar. Ele queria mostrar que ele era melhor. E lógico, falta totalmente sabedoria numa pessoa dessa, né? Porque não importa o quanto eu tô errado. Eu poderia estar caminhando para a morte mesmo, me enfiando na máquina assim, vou morrer. Mas eu falo, bicho, eu vou morrer, mas eu não vou te ouvir, cara. Só de raiva. Porque não gosto disso. Quer ficar me expondo? Quer ficar... Pra quê? A gente às vezes faz a mesma coisa, né? Não tão assim acentuado, mas a gente acaba fazendo. Acaba expondo as pessoas. Então, Paulo fala, chega, conversa, orienta, repreende, mas faz alguma coisa, tira ele daí. Faz o que você tiver que fazer, mas tira ele da morte, tá? Agora, no geral é isso. Vai ter momentos que você vai ter que falar mais firme ou mais suave, não importa. Só que a gente enfrenta um segundo problema. O primeiro é a falta de sabedoria, né? A gente não quer falar com as pessoas porque a gente não sabe como falar, a hora de falar. Mas o segundo problema é,
mesmo que você fale com muita sabedoria, pode ser que essa pessoa não te ouça. Pode ser que ela fique com raiva de você, pode ser que ela fique com ódio de você. Igual, por exemplo, aconteceu com João Batista. Você lembra de João Batista? João Batista é aquele que batizou Jesus. Uma vez, ele começou a falar contra Herodes. Herodes e Herodias. Né? Herodes era lá o imperador. E ele... Imperador ou governador? Nem lembro. O que ele era, amor? Governador ou imperador? Herodes. Enfim, mas era um chefão lá, um político, né? Eu acho que ele era imperador. E aí Herodes tava ficando com a mulher do irmão dele. Herodes tava pegando a cunhada. E aí João Batista falou: você tá errado, para com isso é um escândalo, você tá fazendo tudo errado e não pode, não sei o quê. E aí eles foram, mas João Batista estava cheio do Espírito Santo, estava falando e Deus estava usando ele. Só que sabe o que aconteceu? Herodias, que era a mulher, né, que estava ali ficando com Herodes, ficou com tanta raiva, com tanto ódio, que quando ela pôde, ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Ela pediu através da filha dela, que a filha dela dançou na frente de Herodes. Herodes gostou e falou: pede o que você quiser, eu vou dar. Aí a menina foi lá: mãe, o que eu peço? Ela falou assim: ó, pede a cabeça daquele ali, ó, que não para de falar. Pede a cabeça daquele ali que está se metendo na nossa vida. E aí Herodes foi, não tinha o que fazer, mandou arrancar a cabeça dele. E esse foi o fim da história de João Batista. Ele estava ali tentando tirar alguém da morte. A pessoa estava caminhando pro inferno. Ele falou: sai daí, cara. Tô te avisando, pelo amor de Deus, sai daí, isso é pecado. Nem aí. Foram arrancar a cabeça dele. Aí você pode até pensar: tá vendo? É por isso que não tem que se meter na vida de ninguém. Tem que ficar quietinho. Não vou falar nada. Deixa, tá fazendo coisa errada e eu não quero nem saber. Ó, não é minha família, não é meus filhos, não é... mas por exemplo, imagina aqui atrás tem um fogão de mim. Aqui atrás de mim tem um fogão. Tem duas crianças brincando com fogo ali. Liga o gás, fecha o gás. Liga o gás, fecha o gás. Aí. Não é meu filho? Tô nem aí. Se morrer, não tô nem... Eu quero nem saber. Eu vou falar: sai daí, moleque, sai. E vou ali, se precisar, vou dar uns tapas na cabeça. Ele: sai daí. Mas você não é meu pai, eu não quero saber. E se seu pai achar ruim, manda ele falar comigo também. Mas eu não vou deixar você morrer aí. Porque você não tá, a criança não tá vendo o que tá acontecendo. Então, assim, a gente que tem a consciência cristã, a gente tem a palavra de Deus, a gente tá com a visão que a pessoa que tá na situação às vezes não tá vendo. A pessoa que, por exemplo, é alcoólatra, ele tá bebendo, ele bebe até cair, ele faz... Muitas vezes, essa pessoa ela não tá consciente. Ela não tá vendo o que tá acontecendo na vida dela. Ela não tá vendo que ela tá prejudicando a esposa, ela não tá vendo que tá prejudicando o marido, às vezes, ou o filho, tá pra perder o casamento, vai perder o emprego, ou às vezes vai perder a empresa, vai perder um monte de coisa. Ela não tá consciente. Ela tá os olhos tapados. O diabo tá perturbando a vida dela. E a gente que tá de fora consegue enxergar melhor. Consegue enxergar porque você tá orando mais, tá buscando mais a Deus, ou simplesmente porque você tá fora da situação. Quem tá fora é muito mais fácil enxergar o problema do que quem tá ali. Mas você fala: não é problema meu? Só que agora, você imagina se o profeta Natan tivesse feito isso com Davi. Porque ele fez a mesma coisa. Herodes viu lá que estava errado. E ele começou a falar... João Batista viu que Herodes estava errado. E ele começou a falar. Só que para ele, no final deu ruim. Mas não tem problema, ele fez o que ele tinha que fazer. Agora Natan, ele foi e começou a falar para Davi. Porque Davi, olha só, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um dos reis mais proeminentes de Israel. Sabe o que ele fez? Ele assassinou e adulterou. Ele podia ter todas as mulheres que ele queria, mas ele queria a mulher de Urias. Ele queria a mulher do irmão dele, do soldado dele. Aí sabe o que ele fez? Ele falou: já sei. Porque ele queria pegar a mulher do outro, só que ele falou: não posso, porque, né? Então faz o seguinte, coloca ele lá na frente da batalha. Põe ele bem na linha de frente. Porque ele já sabia, na linha de frente, numa guerra, vai morrer, né? Os da frente ali acabam morrendo. E aí Urias foi na frente para lutar pelo rei, lutar por Israel, morreu na guerra. Do jeitinho que Davi planejou. Aí Davi falou: morreu, né? Morreu, que pena. Foi e pegou a mulher dele. Aí veio o profeta Natan. Falou: Davi, o que você acha de um homem? Aí ele contou uma historinha, né? O que você acha de um homem que ele podia... Ele tinha
Era mais ou menos assim a história que ele contou, a parábola, né? Ele falou, ele tinha muitas ovelhas, muitos gados, muitos animais. E um dia ele foi querer dar um banquete para uma pessoa. Em vez de ele pegar um dos gados dele, ele pegou o único que o irmão dele tinha, que o amigo dele tinha. E foi e deu o banquete com aquele ali. O que a gente tem que fazer com uma pessoa dessa, Davi? O Davi, o quê? É digno de morte esse homem. Aí Natan olhou pra cara dele e falou, é você. Essa pessoa é você, Davi. Você fez isso aí. Olha lá, Urias. Ele só tinha uma esposa. Você podia ter todos que você queria. Mas você matou ele para poder ficar com a mulher dele, Davi. Davi pôs a mão na cabeça e falou, meu Deus, o que eu fiz? Pequei contra Deus. E agora? E aí Davi entra num estado de choque. Porque ele fala, o que eu fiz na minha vida? O que eu fiz contra Deus? O que eu fiz contra ele? Sou assassino e agora sou adúltero. E aí, só que, sabe o que aconteceu? Diferente de Herodes, diferente de Herodias, Davi se arrependeu. Davi voltou atrás e falou, o que eu fiz? Pediu perdão a Deus, começou a jejuar, começou a orar e tudo, e clamava a Deus, porque aí também veio um castigo, né? Porque aí o filho que ele teve com aquela mulher, Deus falou, agora vai morrer. Vai morrer. Foi o castigo. Só que ele se arrependeu. E aí, com isso, a história continuou. Depois ele teve o filho dele, Salomão, que construiu um grande templo, que foi um grande rei de Israel também. E aí tem muita história para contar depois disso. Agora, olha a diferença. Não recebeu a mensagem, não recebeu a repreensão. Teve um que eu gritei, falei, sai daí, você vai morrer. Ele foi e ainda me matou. O outro aqui não, o outro aqui eu contei e ele se arrependeu. Se arrependeu e teve um futuro, Deus abençoou e teve a chance de viver de novo. Agora sim, eu que tô aqui, ou você que tá aí do outro lado da tela, você fala, puxa, e aí? Eu não sei se aquela pessoa que tá errada ali, meu filho. Eu tenho um filho de 30 anos, 40 anos, velho, ele já é adulto, mas ele tá fazendo coisa errada. Se eu for repreender ele, Jed, eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que eu fale e ele se vire contra mim, ou pode ser que ele preste atenção e realmente se arrependa e saia daquela vida de pecado. Mas e agora? O que eu faço? A questão é a seguinte, não há garantias do que vai acontecer. Uma coisa é certa, você precisa gritar. A Bíblia fala, Provérbios 24, eu acabei de ler com você. Grita, fala, faz igual eu fazia lá, pega o rádio, sai daí, pelo amor de Deus, sai daí, você vai morrer. Agora, faz do jeito que você tem que fazer, ora a Deus e pede sabedoria. De repente você não precisa nem gritar, é só você falar, o veículo tá vindo aí, tá vindo o trem, sai daí. De repente você precisa gritar, ou sei lá, mas fala, não deixa de falar. O que vai acontecer em seguida, eu não sei. Mas você fez a sua parte. O importante é o que aconteça, é que você não seja culpado pelo sangue daquela pessoa. É que você não seja culpado pela alma daquela pessoa. Uma vez Deus falou com Ezequiel, o profeta Ezequiel, isso está em Ezequiel capítulo 33, se eu não me engano. Falou, Ezequiel, eu estou escolhendo você como sentinela. Você vai ser a sentinela. Você sabe o que é sentinela? Sentinela, tipo assim, tá tendo uma guerra, aí vai ter uma guerra, né? Ou você vai ter um reino aqui. Tem um reino, a sentinela é como se fosse uma torre, a pessoa que fica lá em cima, olhando para ver se o inimigo tá vindo, alguma coisa, esse cara é a sentinela. Então, se ele vê o exército vindo, ele tem que tocar trombeta, ele tem que gritar, ele tem que fazer o que tiver que fazer. Mas ele tem que avisar todo mundo que tá vindo pessoas guerrear contra aqui. E aí Deus falou, eu tô escolhendo você como sentinela. E ele falou, se uma sentinela não grita, não toca a trombeta, quando tá vendo que tá vindo as pessoas para guerrear, eu vou culpar ele da morte daquelas pessoas que forem mortas ali na guerra. O sangue de todo mundo que ficar ali, eu vou pôr na conta da sentinela, porque ele não avisou, ele não gritou, ele não tocou a trombeta. Agora, se ele tocar a trombeta, se ele avisar, se ele gritar, aí a história muda. Porque se aquela pessoa lá não der ouvido, falar, tô nem aí, vai ter guerra? Tô nem aí, eu vou morrer? Tô nem aí. Aí a história muda. Ele vai ser culpado pelo próprio sangue dele. Mas você avisa. Você faz sua parte e você avisa. E com isso eu quero deixar essa mensagem com você hoje. Se você tem alguém perto de você
você tá vendo que ela tá caminhando pra morte. Ela tá caminhando, ela tá se perdendo. Ela vai perder a família dela, vai perder o emprego, vai perder a empresa, vai perder, não sei, qualquer coisa. Avisa ela. Se você tá vendo, se você tem a consciência, hoje você é a sentinela. Você é a sentinela daquela pessoa. Ah, mas não é meu amigo, não é meu parente, não é meu filho, né? Não tem problema, avisa. Faz o que você puder, salva ele. Ah, o menino tá mexendo no fogão aqui, não é meu filho. Eu não quero saber, eu vou deixar a criança morrer? Eu não vou, cara. Eu tenho que tirar ela dali. Ah, mas não vai gostar, o pai dela vai... Tô nem aí, eu vou fazer a minha parte. Eu não vou ser responsável pelo sangue dela. Eu não vou ser responsável pela alma dela. Então, a minha parte é avisar, a minha parte é instruir. Igual eu tô fazendo com você aqui nesse vídeo. Deus falou comigo, ó, vai e começa a gravar vídeo, aí põe no YouTube. Eu não sei se vai ter 5 pessoas que vai assistir, se vai ter 10, se vai ter 20, 50, ou pode ter um pouquinho mais. Eu não sei. Eu também não sei se você que tá ouvindo, se você vai dar atenção, se você vai... De repente vai teve muita gente que começou a assistir o vídeo e já pulou, já saiu, já tá vendo vídeo de outras coisas, de piada. Não sei. Mas se você ficou comigo aqui até agora, é porque talvez Deus tá tocando no seu coração, que é pra você... Você já até sabe com quem é que você tem que falar. Você até sabe quem é a pessoa que tá caminhando pra morte. Deus até tocou no seu coração pra ir falar. Você só não sabe ainda como fazer. Então agora pronto. E eu fiz a minha parte de instruir você, inclusive. Peça a Deus sabedoria. Igual o Tiago, o irmão de Jesus, instruiu. Ele falou, ó, se alguém não tem sabedoria, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, né, com generosidade, e lhe será concedido. Então pede a Deus. Fala, Senhor, eu tenho que falar com aquela pessoa. Eu não sei como ainda, eu não sei como chegar, eu não sei a hora. Mas, por favor, coloca no meu coração e me instrui, me dá sabedoria de como chegar nela. E aí, a partir do momento que eu chegar, Senhor, se ela vai dar atenção, se ela vai rejeitar ou não, aí já não é mais comigo. Mas eu não quero ser culpado pelo sangue dela. Eu não quero ser culpado por não ter avisado ela do pecado, do erro dela. Tá bom? Guarda isso no seu coração e fala enquanto há tempo. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha coragem de falar e de fazer aquilo que tem que ser feito. Valeu e até o próximo vídeo.